Aconteceu uma vez uma paciente, eu fui atender a paciente, ela estava dizendo que o enfermeiro colocou uma bota de Una nela, que estava tratando com a bota de Una, a úlcera dela, que apareceu uma úlcera do nada, né, na perna dela, e estava tratando com a bota de Una. E que ela estava sentindo desconforto, sentindo que não estava muito bem, não estava muito legal, não estava gostando de estar com a bota de Una, ela estava sentindo dor, não estava funcionando muito bem para ela. Aí me pediu para eu ir fazer uma avaliação nela, eu atendi essa paciente, para poder a gente entender se era isso mesmo, se era para colocar outra coisa, enfim. E aí eu fui fazer a avaliação nessa paciente. A primeira coisa que a gente faz na avaliação, que eu já disse isso a vocês aqui, para a gente olhar o paciente como um todo, é fazer uma avaliação de uma anamnese nesse paciente, né? Primeira coisa que a gente faz. Inclusive, essa paciente, ela já estava tão calejada de várias coisas, que a primeira coisa que ela fez quando eu comecei a fazer a anamnese para ela foi: você não vai abrir o curativo, não? Aí eu disse: vou, mas primeiro eu vou conversar com a senhora. E ela estava achando estranho porque eu estava conversando com ela. Esse é um ponto principal. Esse é um ponto, né? Ela estava achando estranho, a paciente estava achando estranho porque eu estava conversando com ela para entender o que foi que aconteceu com a ferida e qual é entender o processo dela, né, de tratamento de feridas. Ela estava achando estranho. Por quê? Porque ela já tinha passado por vários profissionais que a primeira coisa que faziam era abrir o curativo para poder ver a ferida, tá? E desse jeito, qual é o diferencial? Aí vocês percebem que eu já fui um diferencial na vida dela somente por fazer anamnese, já fiz um diferencial, né? E aí, quando eu estava conversando com ela, a primeira coisa que ela disse que ela era diabética. Aí eu disse: peraí, é diabética. Então, paciente diabético, minha gente, a gente precisa manter uma atenção especial. O que é que eu tanto falo aqui para vocês? Paciente diabético, provavelmente, ele vai ter um risco mais elevado de ter insuficiência arterial e não venosa. O paciente diabético, ele tem um risco mais elevado de ter insuficiência arterial. Então, o paciente diabético já acende o alerta. Ah, Lavínia, quer dizer, então, que o paciente diabético, ele nunca vai ter uma úlcera venosa? De jeito nenhum. A gente pode ter uma úlcera venosa no paciente que também é diabético, que é hipertenso, que é o mais provável do paciente ter uma úlcera venosa, o paciente ser hipertenso, mas também ter a diabetes também associada. E aí é que tá. Quando o paciente é diabético e hipertenso, ele pode ter uma úlcera venosa, que também tem uma insuficiência arterial associada, e a úlcera é mista, tá? Então, é por isso que acende o alerta, quando a gente vê que o paciente é diabético, que o risco é muito elevado do paciente também ter uma insuficiência arterial. Então, a partir do momento que ela disse que era diabética, eu já fui perguntando todas as outras coisas que são importantes também, né, na anamnese, e aí na hora que ela se deitou para eu poder ver o curativo, eu percebi que o outro membro dela tinha amputação do primeiro e segundo pododáctilo. Aí eu disse: o que foi isso que aconteceu nesse outro membro? A úlcera era no membro esquerdo e a amputação que eu olhei era no membro direito. Será, minha gente, que esse profissional que atendeu ela antes não tinha nem olhado para o outro membro dela? Ou será que era falta de conhecimento mesmo que uma bota de Una só pode ser usada em úlceras venosas? Não pode ser usada em úlceras arteriais. Às vezes as pessoas acham que uma bota de Una, ela deve ser usada, pode ser usada em qualquer úlcera de perna e que vai funcionar. Por quê? Porque a pessoa está olhando somente para ferida e somente para cobertura e não está olhando para o paciente e a etiologia da ferida. E aí, quando eu olhei, né? Primeiro eu olhei já a outra perna. Eu disse: o que aconteceu aqui com essa perna? Ela disse: não, essa daí foi que não tinha, não. Ela começou a ficar preta os dedos, começaram a ficar pretos. O médico disse que não tinha sangue aí, e aí teve que amputar, teve que tirar. Aí eu disse: isso é o que, minha gente? Quando dá isquemia lá no dedo do paciente, não chega o sangue até o pé. O que isso é? A artéria que está levando sangue até o pé está obstruída. Tem placa de gordura na perna, na artéria do paciente, fechando o lúmen desse paciente. Que isso é muito comum.
de acontecer no diabético? Placa de gordura fechando a artéria. E aí, quando acontece de fechar a artéria, não chega o sangue, né? Não passa o sangue. E aí, se não passa o sangue, tecido sem irrigação sanguínea, sem oxigenação, morre. Causa isquemia, necrose, fica preto, como a paciente falou. E aí, quando ela disse isso, eu disse, tá. Então, quer dizer que a paciente tem insuficiência arterial, minha gente, né? Se ela tem numa perna, ela tem na outra também. Não é porque ela só foi numa perna, não. Na outra também tem. O paciente tem insuficiência arterial. E aí eu disse, certo, quando você fez todos os exames para poder fazer essa cirurgia daqui dessa perna? Ela fez a angiografia, ela fez a arteriografia, ela fez a angioplastia e fez toda a cirurgia de desobstrução da artéria, inclusive da amputação também. E aí eu disse, quando a senhora fez o exame dessa perna direita, fez da perna esquerda também? Ela disse, fiz ultrassom também da perna esquerda, arterial. E deu o quê? Deu a mesma coisa. Deu que também estava obstruída, só que o médico falou que não estava tão obstruída assim, e não tinha necessidade de fazer nada nessa perna. Então, eu fiquei com essa perna desse jeito, eu não tinha necessidade. E o que acontece, minha gente, com um paciente que tem placa de gordura na artéria? Não é porque ele só tem um pouquinho de placa de gordura na artéria, que ainda está passando sangue, o lumen só foi reduzido, que isso vai ficar ali para sempre daquele jeito. Quanto mais alta a glicemia, mais se acumula a placa de gordura ali no lumen. Então, vai aumentando a placa de gordura, aumentando a placa de gordura. Daqui a pouco o lumen está desse jeito aqui, ó, de novo obstruído. Então, se ela já tinha placa de gordura na perna esquerda também, e isso fazia 2 anos já do procedimento, então agora podia ter aumentado essa placa de gordura e também aquela úlcera ter aparecido por conta de uma falta de irrigação sanguínea e não por conta de uma insuficiência venosa. E isso a gente só precisa olhar o paciente para descobrir. Eu precisei fazer a ultrassom, claro que eu encaminhei ela para o vascular e ele fez a solicitação das ultrassons. E ela fez os procedimentos, ela fez ultrassom arterial, fez tudo de novo, né? Para poder identificar com certeza, né, o que a gente estava falando, o que a gente estava descobrindo. Mas eu precisei desse resultado da ultrassom nesse primeiro momento para entender que a paciente ela tinha uma insuficiência arterial. Na verdade, eu encaminhei para o vascular porque eu queria saber se a úlcera era uma úlcera mista, se tinha as duas coisas, e qual era o grau de insuficiência arterial dela. Porque se a úlcera fosse mista, se ela também tivesse um grau de insuficiência venosa, eu ia ter que colocar uma compressão, mas aí a compressão, ela se daria através do grau de uma insuficiência arterial, certo? Então, compressão, a gente vai escolher dessa forma. A gente vai precisar entender o paciente primeiro. Então, como é que eu não vou entender o paciente e vou logo colocando uma bota de una, minha gente? Pelo amor de Deus, no paciente. Vocês estão entendendo o quanto é importante, o quanto a gente salva vidas e muda a vida da pessoa? E o que foi que aconteceu com essa paciente? Abriu uma outra lesão lá no dorso do pé dela. Porque ela fez uma compressão inadequada. E, na verdade, ela não tinha nenhuma insuficiência venosa. Na hora que ela fez lá as ultrassons dela, venosa e arterial, ela não tinha nenhum grau de insuficiência venosa. Ela só tinha insuficiência arterial mesmo. E aí, pense na responsabilidade, né, que a gente tem com os pacientes. E aí, quando o outro profissional colocou uma compressão nessa paciente, colocou uma bota de una ali, o que foi que aconteceu? Mais isquemia naquele membro, e no dorso do pé dela apareceu uma outra úlcera, porque ficou sem irrigação sanguínea naquela região, principalmente uma região mais distal, né? Que é onde chega menos o sangue ali.
é onde aparecem os capilares ali. Então, qualquer compressãozinha, ela já vai fazer isquemia daquele tecido. Né? E aí a gente pensa que se eu souber o que é uma úlcera venosa, se eu souber o que é uma úlcera arterial, se eu souber avaliar o paciente e não avaliar só a úlcera do paciente, vocês entendem que eu vou saber indicar corretamente uma compressão e eu vou fazer diferença na vida do paciente. Se eu tivesse diferencial no meu atendimento, vocês percebem que esse diferencial vai levar vocês a ser referência? O quanto que essa paciente, porque hoje já cicatrizou as feridas dela, e ela não precisou nem fazer quer dizer, o médico disse que ela precisaria fazer, mas ela não quis fazer. Então, ela assumiu porque não estava com um grau muito alto de insuficiência arterial, então ela não fez angioplastia. Simplesmente a gente tratou tópico mesmo, e funcionou, deu certo, fechou as duas lesões que ela tinha. E, gente, vocês percebem que essa paciente hoje, agradecida, né, por tudo que eu identifiquei que eu fiz, você imagina se ela estivesse fazendo ainda a bota de una, né, com outro profissional. Ela tinha perdido um membro. Ela tinha perdido um membro. Então, vocês imaginem a paciente agradecida do jeito que ela é hoje a mim. O quanto que ela já não me indicou para outros pacientes. A gente vira referência, minha gente, quando a gente tem conhecimento e quando a gente olha o paciente. Então, como ela vem aqui, uma compressão vai me fazer virar referência no tratamento de feridas. Quando você entende do que é uma compressão, onde é que você pode indicar. E quando você faz essa indicação correta e assertiva. E você só vai conseguir fazer uma indicação correta se você olhar o paciente, minha gente. Vocês estão entendendo?